Graça e paz, meus irmãos. Amém. Alegria estar de volta à nossa igreja local, depois de um período de licença, curtindo o Sossô. Ela está ali com a gente, inclusive, viu? Depois que não conheceu, pode conhecê-la, com calma, com muito cuidado, tá bom? Trago abraços fraternais dos nossos irmãos da Igreja Batista Reformada Aliança do Calvário, pastor Cunha e os oficiais daquela igreja se alegraram muito com a minha visita lá. Eles acompanham a gente pela internet, pelo Instagram, pelo YouTube, não é? Então trago abraços fraternais, com alegria conhecer aqueles irmãos, o espaço de culto deles, que eu queria conhecer há muito tempo. Também, como vocês viram aí nas mídias sociais, né, pude entregar pessoalmente para o nosso querido Joel Bick o livro confessional da nossa igreja local, né, que tem os símbolos confessionais da nossa igreja, e ele, muito alegremente, fez o prefácio, escreveu o prefácio, nos abençoou no primeiro ano da nossa plantação. Trago abraços também do Dr. Joel Bick para a nossa igreja local. Ele muito se alegrou em saber como nós temos caminhado na verdade. Não é? Ele, para quem não sabe, é um dos conselheiros nossos aqui do nosso presbitério, está sempre trocando e-mail com a gente, ele ora por nós, oramos por ele, e é uma bênção poder contar com o Dr. Joel Bick e a igreja, a congregação reformada que ele pastoreia em Michigan. Meus irmãos, hoje, portanto, voltando à nossa igreja local, nós não poderíamos deixar de retomar a nossa série expositiva em Colossenses, não é? Nós estamos aí a duas exposições para finalizarmos a epístola de Paulo aos Colossenses. Eu quero convidar, portanto, a igreja, sem mais delongas, a abrir as suas Bíblias em Colossenses, capítulo 4. Faremos a leitura dos versos de 2 a 6. Colossenses, capítulo 4, versos de 2 a 6. Diz assim a Escritura: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Suplicai ao mesmo tempo por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para com os de fora, aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Vamos ao nosso Senhor, mais uma vez, em oração. Pai Santo, nessa hora, ó Deus, em que nós lemos a Tua palavra, nós rogamos a Ti agora, por aquela ação bendita do Teu Espírito em nos iluminar a mente e aquecer o nosso coração, ó Deus, para que possamos amar mais o Teu Filho Jesus, para que possamos compreender o que o Senhor deseja de nós nesta manhã, através dessa porção da Tua palavra. Portanto, Senhor, venha sobre nós, glorifique o Teu nome, que o Teu reino avance, pecadores sejam salvos e a Tua igreja edificada, ó Deus, nesta manhã. Uma vez mais, rogamos pelas nossas crianças, pelos nossos pequenos, que nesta manhã, ó Deus, seja uma manhã de justificação, de salvação, de arrependimento para a vida de pecadores obstinados, ó Deus. Arraste aqueles que são teus nessa manhã para si e glorifique o teu nome, revelando mais da glória e da majestade do teu Filho Jesus. E é nele, ó Pai, confiantes no poder do teu Espírito atuando em nós, que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. As palavras que abriram uma porta. Para quem me conhece, sabe que eu sou muito fã e eu gosto muito de ler as obras, não é, que são atribuídas com os seguintes títulos, não é? A Odisseia e a Ilíada, né? São clássicos da literatura grega. E tem no livro 24, ali no último canto da Ilíada, Homero, ele descreve uma das cenas mais comoventes da sua obra. Lá nós vemos que Aquiles, glorioso guerreiro, Aquiles havia matado Heitor, o grande e terrível guerreiro de Troia. E Aquiles, portanto, dominado pela ira e pela dor, recusava-se entregar o corpo à família. Vocês que viram, que conhecem, sabem como Aquiles estava inflamado ainda depois dessa batalha.
Então, algo aconteceu. Príamo, o pai de Heitor, glorioso rei de Troia, fez algo inimaginável. Fez algo que eu duvido que alguém aqui em sã consciência faria. Príamo, já idoso, atravessa a noite, entra no acampamento de Aquiles, o acampamento inimigo, com todos os seus guerreiros fortemente armados e preparados para devorarem qualquer inimigo que se apresentasse diante deles. Ele entra no acampamento, ele vai diante do homem que matou o seu filho, olha-o nos olhos, com os olhos um tanto quanto marejados, vermelhos, e seu coração incendiado de sentimento. Príamo reconhece que não tinha poder algum bélico, poder algum de guerra para confrontar Aquiles. Mas ele olha para Aquiles e diz algo para ele. E Príamo faz algo que 1000 exércitos não fariam com o coração de Aquiles. Príamo faz algo que deixaria qualquer um boquiaberto, pasmo. Ele, portanto, já havia perdido seu filho. Mesmo sendo um rei glorioso, seu coração diria e dizia: não tenho mais nada a perder. Então ele vai diante do poderoso guerreiro Aquiles. E ele diz poucas palavras para ele. Ele diz assim: lembra-te do teu pai. Essas são as palavras que Príamo diz, olhando nos olhos de Aquiles. Lembre-se do seu pai. Imediatamente, Aquiles reagiu. Percebam as palavras do rei. Lembre-se do seu pai. Príamo poderia chegar lá e voar em Aquiles. Ele poderia estar com uma faca, alguma coisa, chegar em Aquiles, enfiar em seu pescoço, matá-lo, atacá-lo, insultá-lo e morrer ali. Mas ele não faz. Ele não age dessa maneira. Não fez ameaças, não insultou o grande guerreiro que matou seu filho, não tentou ferir seu orgulho. Simplesmente pediu para que ele lembrasse do seu próprio pai. A palavra certa, no momento certo, dita da maneira certa, gerou um efeito. O coração de Aquiles se quebrou diante desse pai que havia perdido seu filho. Então Aquiles imediatamente começa a chorar, junto com Príamo. E seu coração, portanto, quebrado diante do rei, entrega o corpo de Heitor para ser devidamente sepultado por sua família. O que isso tem a ver, meus irmãos, com o texto que nós acabamos de ler? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Uma porta que não foi aberta à força. Uma porta que foi muito bem aproveitada pelo rei, com palavras brandas e palavras de sabedoria, palavras adequadas. É óbvio que Homero, aqui em sua obra, não está retratando o evangelho da graça de Deus. Porém, a cena nos ajuda a perceber uma verdade que nós encontramos em nosso texto, é uma verdade muito importante, meus irmãos. Não basta termos algo verdadeiro para dizer para as pessoas. Isso não basta. Não basta termos algo verdadeiro da parte de Deus para dizer às pessoas. Nós precisamos saber como falar. Nós precisamos saber quando falar e como alcançar a pessoa que está diante de nós. Portanto, nós devemos orar, sim, ore para que Deus abra portas, para que o evangelho avance. Mas tome cuidado e viva de tal maneira que você não seja aquele que vai sair fechando as portas. Mais uma vez, ore para que Deus abra as portas do evangelho, mas viva e tome cuidado para que você não seja aquele que sai fechando as portas que Deus abre para o avanço do evangelho.
E aqui vem a nossa afirmação teológica, que resume, portanto, o que nós vamos trabalhar hoje, nesta manhã. Unidos a Cristo, os cristãos devem promover o avanço do Evangelho por meio de oração perseverante, vida sábia e palavras cheias de graça. Unidos a Cristo, os cristãos devem promover o avanço do Evangelho por meio de oração perseverante, vida sábia e palavras cheias de graça. Mas aí surge uma pergunta, meus irmãos, ao sermos colocados diante dessa afirmação teológica que resume o conteúdo do nosso texto. Surge uma pergunta para nós. Como, portanto, ok, eu concordo com isso, eu sou um cristão, sei, essa é a minha responsabilidade, Léo, mas como então, que um cristão ou uma igreja vivificada unida a Cristo promove o avanço do Evangelho? Nesse texto que lemos, Paulo apresenta duas marcas indispensáveis. Primeira delas, uma igreja vivificada ora pelo avanço do Evangelho, versos 2 a 4. Segunda marca, uma igreja vivificada testemunha do Evangelho com sabedoria, versos 5 e 6. Se você lembra um pouquinho, apesar do tempo, a última sessão que nós expomos, lá sobre os deveres familiares, o lar vivificado, você vai lembrar ou vai fazer alguma menção, algum link com o título da mensagem de hoje. O título da mensagem de hoje é A Igreja Vivificada. Nós trabalhamos na última porção o lar vivificado e vimos o marido vivificado, a esposa vivificada, filhos unidos a Cristo e servos unidos a Cristo e senhores unidos a Cristo, e como que se dá o lar cristão, que é diferente de tudo aquilo que a gente vê desse lado do céu. Agora nós vamos ver, portanto, a igreja vivificada, o nível corporativo do povo da aliança de Deus em relação ao avanço do Evangelho. Tá bem? Para as crianças, a palavrinha-chave para vocês, e que eu gostaria que vocês desenhassem, não é? E eu gostaria de ver depois esse desenho de vocês, a palavrinha é porta, tá bem? Porta. Palavrinha-chave para as crianças. Crianças, prestem atenção que agora vem um resumo do sermão para vocês, tá? Uma porta para falar de Jesus. Quem aqui já viu uma porta fechada? Cadê as crianças? Ali, todo mundo já viu, né? Na sua casa, na casa de vocês deve ter porta, né? Lá vocês já viram uma porta fechada. Me diz uma coisa, quando a porta está fechada, você consegue passar? Não dá para passar com a porta fechada, né, Oliver? Se você tentar passar ali, você vai se machucar, vai bater a cabeça, vai machucar o corpinho, né? Então, não dá para passar quando a porta está fechada. Mas quando alguém abre a porta, a gente consegue passar, não é, Oliver? A gente consegue entrar, não é? A gente consegue passar por aquele espaço que antes nós não conseguíamos entrar. Então, crianças, prestem atenção, ó. No texto de hoje, o apóstolo Paulo ele estava preso lá em Roma, lembra? Primeira prisão dele lá em Roma. E mesmo assim, Paulo, ele faz algo inacreditável. Quer ver? Se vocês, meus pequenos, estão presos no quarto e vocês não conseguem abrir, o que vocês vão fazer? Chamar o papai e a mamãe, porque você está preso ali, você está numa situação incômoda. Você não gosta de estar ali, você quer sair dali, você está preso. Mas o apóstolo Paulo, olha que legal, Moisés, o apóstolo Paulo, ele está preso, mas ele não pede para ser solto. O apóstolo Paulo não pede para a igreja orar por ele, para ele ser livre de sua prisão. Ele faz algo aqui também inacreditável. Ele pediu para a igreja orar, que a igreja orasse por ele, para que Deus abrisse uma porta, para que ele pregasse o evangelho. Ele não pediu para ser solto da prisão. Ele pediu para que a igreja orasse, para que Deus abrisse uma porta, para que ele falasse de Jesus às pessoas. Olha que coisa incrível, não é? Qualquer um numa situação como a de Paulo, preso, ficaria desesperado. Eu quero ser solto, eu quero ser livre. Mas Paulo faz um movimento oposto, para que a palavra avançasse, não necessariamente ele fosse livre. Isso nos ensina, pequenos, que, veja só, que nós devemos orar, viu, Oliver, Noah, Esther, Moisés, Pedro, Lucas, Vincenzo, não é? Analice. Isso nos mostra
que nós devemos orar para que Deus nos dê oportunidades, para que nós falemos de Jesus para os nossos coleguinhas, para os nossos amiguinhos lá do homeschool, para os amiguinhos da comunidade lá no Classical Conversations, para que a gente fale com aqueles amiguinhos do prédio, do parquinho, não é? Então, é isso o que vocês devem aprender aqui, que a gente deve aproveitar as oportunidades e pedir para que Deus use as nossas vidas para que a gente compartilhe o Evangelho. E lembra o que o Evangelho faz? O Evangelho salva pecadores da ira de Deus. Lembram? Todos os seres humanos, todos aqueles que não creem em Jesus, inclusive alguns de vocês, estão debaixo da condenação, da ira de Deus. Porque vocês pecaram, vocês quebraram a lei de Deus. Mas quando alguém crê em Jesus e diz assim, eu creio que Jesus salva pecadores e Jesus é o meu Salvador e eu quero viver para Ele. Quando isso é feito com fé verdadeira, a obra que Jesus realizou é aplicada em vocês. Olha que coisa maravilhosa. Quem não quer isso? Quem não quer dar a vida eterna, viver com Jesus para sempre? Ir para o novo céu e para a nova terra, como vocês têm aprendido nas exposições aqui. Mas presta atenção, pequenos, olha só. Não basta falar de Jesus. Falar de Jesus, até o papagaio fala. Não basta falar de Jesus. O que nós precisamos? Olha, também precisamos viver de um jeito que mostre que pertencemos a Jesus. Por isso que não basta, quando vocês estão ali sendo corrigidos e disciplinados, não, eu quero obedecer, eu quero falar a verdade, eu quero... Não basta vocês desejarem isso. Vocês precisam dar frutos disso, que é o que a fé verdadeira promove em cada coração. Então, lembrem de falar com bondade, dizer a verdade, tratar as pessoas com amor, pedir perdão quando pecamos, não é? Isso acontece muito aqui na igreja. E aproveitar as oportunidades. Mas lembrem, vocês não devem fazer isso porque vocês vão ganhar alguma coisa de Deus. Vocês devem fazer isso e vocês só farão isso com amor, com o coração correto, se Jesus estiver habitando no coração de vocês. Do contrário, vocês farão tudo isso aqui, mas só para ganhar o chocolate, só para ganhar o brinquedo, só para ir no parquinho, e isso é barganha. Deus não trabalha assim. Deus é gracioso, Deus nos dá a sua graça, independente daquilo que nós fazemos, não é? Então, para a gente caminhar para o finalzinho, crianças, olha, às vezes, uma pessoa pode não querer ouvir de Jesus. Às vezes um amiguinho seu não quer ouvir de Jesus. Por quê? Porque você tem sido mau, você tem sido grosseiro, você não compartilha seus brinquedos, você bate no amiguinho, você desonra seus pais em público. Por que isso acontece? Não é? E aí os amiguinhos vão olhar para você e falar assim, olha, mas você fala que você vai para a igreja, que seus pais são cristãos, mas você ainda não conhece Jesus, não. Claro que eu conheço, você vai dizer, eu amo Jesus, você vai replicar. Mas o amiguinho poderá dizer para você assim, olha, se isso fosse verdade, as suas obras testificariam isso que você está falando. Percebe? Então, crianças, olha, não basta falar que amamos Jesus, que queremos Jesus, nós precisamos de fato nos entregar para Ele. E nós não conseguimos fazer isso sozinhos. Só Jesus pode nos dar graça, porque Ele morreu e Ele ressuscitou. E Ele nos dá o seu Espírito, nos dá a sua graça, nos dá a vida verdadeira, para que possamos, portanto, viver para Ele. E então, Ele nos ajuda a viver como discípulos para a sua glória. Vamos à oração que nós temos que repetir hoje? O pastor Léo vai falar e depois a gente repete junto, tá? Palavra por palavra. A oração é: Senhor Jesus, abre as portas para o Evangelho e ajuda-me a viver com sabedoria e falar com graça. Amém. Vamos todos juntos agora? Vai, ó. Senhor Jesus, abre as portas para o Evangelho e ajuda-me a viver com sabedoria e falar com graça. E um bem forte, amém. Isso. Que o Senhor, portanto, abençoe, meus pequenos, o coraçãozinho de vocês com essas verdades. Tá bem? Lembrem que vocês têm um desafio, vocês têm uma tarefa, desenhar uma porta
fechada ou aberta, tá bom? O pastor Léo quer ver no final do culto, tá bom? Agora nós vamos, então, meus irmãos, entrar no primeiro ponto do nosso sermão, tá? Se for o resumo para as crianças, agora nós vamos ao sermão mais extenso. Uma igreja vivificada ora pelo avanço do evangelho, versos 2 a 4. Olhe comigo o versículo 2. Como que uma igreja vivificada ora pelo avanço do evangelho? Perseverando na oração. E é assim que começa o nosso texto de hoje. Olha lá, ó. Perseverai na oração. Até aí. Irmãos, vocês vão precisar me perdoar porque eu esqueci de uma coisa. Quem chuta? Mas eu tô voltando. Hoje vocês não vão me perdoar, né? Eu acho que é hoje que eu prego 2 horas, hein, pessoal? Hoje vai. Hoje vai. Hoje vai. Vou colocar aqui. Então vamos lá. Perseverai na oração. Essa é uma marca de uma igreja vivificada, tá? Muitas coisas estão em jogo aqui. Uma igreja unida a Jesus, uma igreja verdadeira, portanto, tá bem? Perseverar aqui, como a própria tradução aqui da nossa Almeida Revista é atualizada, já enseja, já mostra para nós, perseverar aqui indica uma constância em uma atividade. É continuar fazendo alguma atividade. Ou, uma outra definição bem interessante que eu encontrei é persistir de maneira obstinada em algum empreendimento. Você já fez isso alguma vez? Quem já fez? Persistir em alguma tarefa. Por exemplo, quando você acorda pela manhã, você persiste em fazer sempre a mesma coisa. Não é? Ou tem alguém aqui que é diferente de todo mundo. Todas as vezes que você acorda pela manhã, você faz alguma coisa. É um hábito, certo? E você, mesmo que você não queira, mesmo que você não perceba, isso acaba sendo automático. Você faz aquilo. Porque você faz aquilo todos os dias e você persevera naquilo. Note que, depois de Paulo confrontar os falsos mestres, eu quero só lembrar os irmãos que a peleja contra eles continua aqui, tá? Perseverar em oração aqui, como nós veremos, é sim pelejar contra os falsos mestres. Orar pelo avanço do verdadeiro evangelho é sim pelejar contra os falsos mestres. Então, Paulo, ainda que não explicitamente, mas implicitamente, a peleja contra os falsos mestres, contra os falsos cristãos, continuam. Só que agora ela toma um outro nível, um outro patamar, que é onde Paulo vai convocar a igreja a, portanto, não se distrair. Não se distrair. Nós precisamos da suficiência de Cristo Jesus. Alguns perturbadores entraram na igreja e começaram a perturbar para distrair o foco da igreja. Sim, Jesus continua sendo suficiente. E se Ele é suficiente, nós vamos perseverar em fazer alguma coisa. E aqui é onde entra, portanto, Paulo falando, perseverem em oração. Paulo convoca, Paulo chama os colossenses a perseverarem em oração e a não perderem de vista que eles não devem ter apenas um zelo doutrinário teológico. Isso é muito importante. Isso é o fundamento de uma igreja. Se nós não soubermos quem é Jesus, tudo vai por água abaixo. Tudo desanda. As nossas famílias serão facilmente destruídas. O nosso casamento facilmente é destruído. Os nossos filhos facilmente se tornarão hipócritas moralistas. A nossa vida vai para o buraco facilmente se nós não soubermos quem Jesus Cristo é. Então, sim, isso é muito importante para nós. A primeira parte de Colossenses foi só sobre a pessoa e obra de Jesus. Mas, Paulo está mostrando aqui agora que há um outro zelo, que a igreja tem uma vocação e ela não pode se distrair de sua vocação, que é a sua vocação missionária. Que é o seu zelo para com missões, que é o seu zelo para com o avanço do evangelho. E aí Paulo continua dizendo, ainda no versículo 2, olha lá, ó, perseverai na oração, vigiando com ações de graças. É bom lembrar que ações de graças na carta de Paulo aos Colossenses é um tema muito recorrente. Nós temos aqui pelo menos 5 ocasiões em que nós temos oração de ação de graças. Paulo dando ação de graças pelos colossenses que estão recebendo sabedoria de Deus.
Paulo dando ações de graças e convocando aqueles que foram unidos a Jesus, que estão enraizados nele, a crescerem em ações de graças. Isso permeia toda a carta do início ao fim. E, portanto, Paulo começa com oração, ações de graças e agora finaliza com oração e ações de graças. E, irmãos, essa palavrinha que ele usa aqui, vigiando, faz eco. Eu tenho certeza que talvez você tenha pensado no Senhor Jesus lá no Getsemane. Essa palavrinha vigiar faz eco, sim, aos ensinos do Senhor Jesus, aos seus apóstolos, aos seus discípulos. Significa estar em alerta, estar desperto, vigiando, estar acordado, estar vigilante. Sabe como um soldado que guarda a cidade, como um guerreiro que guarda a sua casa, como um leão que guarda, portanto, o seu território, é estar vigilante, tendo cuidado. É uma palavrinha, irmãos, que somando com perseverar, aqui nos mostra como Paulo ecoa o zelo que a igreja deve ter com a oração. E isso não é brincadeira. Porque não há avanço do reino de Deus sem oração. Como o Vitinho falou na direção do culto. Não há avanço no reino de Deus sem oração, porque é o meio que Deus estabeleceu para que o seu reino avançasse. É basicamente impossível construir qualquer coisa no reino de Deus sem oração. Vocês possivelmente já viram escândalos acontecerem em várias ordens, né? Dentro da igreja de Deus. E um trabalho muito legal, que crescia, que florescia, que avançava, de repente, por conta da queda de uma pessoa, tudo foi por água abaixo. O que isso mostra para nós? O que isso demonstra para nós? Que aquele edifício, que aquela obra estava construída onde? Sobre areia, na força da carne. Por isso que quando cai o homem, desmorona tudo. Deus não é o fundamento. Jesus Cristo não é o arquiteto daquilo que aconteceu. Porque aquilo era obra da carne, obra humana. Por isso que cai, por isso que desfalece, mas aquilo que o Senhor faz permanece para sempre. Então estejam em alerta, desperto, mantenham-se acordados. Por quê? Deixe-me ilustrar isso. Levando você a Mateus 26, do 36 ao 45, não vou ler todo o texto, vou só resumir. Jesus está indo para um momento crucial, prestes a ir para o Calvário, o traidor se aproximando. Ele chama os discípulos, vem cá, permaneçam aqui comigo, vou ali orar, intercedam por mim. Ele vai, quando ele volta, o que os discípulos estão fazendo? Dormindo. Jesus volta, os repreende, vigiai. A carne é fraca. Vigiai, estejam atentos. Ele volta a segunda vez para orar, ele vem, os discípulos estão como? Dormindo mais uma vez. Mais uma vez, Jesus os repreende. Ele vai orar e volta, os discípulos estão como? Dormindo. E aí é onde ele diz, vigiai e orai, para que vocês não entrem em tentação. Vigiai e orai. Irmãos, vigiemos e oremos. Paulo está agora chamando a igreja a atravessar a sua missão, não adormecida. Porque a igreja pode adormecer. Os cristãos podem dormir. Apóstolos dormiram. E aqui no texto nós temos uma evidência de saber como vai o estado da nossa alma, para fazermos aquele autoexame, aquela ressonância magnética espiritual da nossa alma à luz das Escrituras. Ele coloca vigiando com ações de graças. Aqui é bem simples, né, irmãos? É o ato de expressar gratidão a alguém. E óbvio que aqui é a Deus. Nós já falamos em outros sermões. Cristãos que não dão ações de graças a Deus, não só quando conquista alguma coisa, não só quando alguma coisa vai bem da nossa perspectiva, não só quando Deus responde à oração. Cristãos que não têm em sua vida diária o cântico de ações de graças ao Senhor, evidencia algo que o texto está dizendo. Esses cristãos não estão vigiando. Esses cristãos estão dormindo.
de olhos bem fechados, revelando o possível estado terrível e espiritual de suas almas. Por quê? Sabe por quê? Porque quando nós não estamos rendendo ações de graças a Deus, o que nós estamos fazendo? Murmurando. Murmurando. Nós estamos murmurando. E eu quero expor a vocês, irmãos, o perigo disso. Se você é alguém que está dormindo, se você é alguém que evidencia murmuração no seu coração, negligenciando ações de graças, eu quero mostrar para você o que pode acontecer e o perigo iminente que você está prestes a cair. O inimigo está prestes a devorar. 1 Pedro 5,8 diz: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, está ao derredor, procurando a quem tragar. O que dirá que Satanás pode fazer com cristãos que estão dormindo? O que será que Satanás pode fazer com o seu casamento se você, marido, estiver dormindo? Negligenciando o culto doméstico diário, negligenciando a oração diária, negligenciando santificar o dia do Senhor. O que será que Satanás pode fazer, marido, você como protetor dessa casa? O que será que ele pode fazer com a tua esposa, com o coração dos teus filhos, se você estiver dormindo? Não pague para ver. Não pague para ver. Não pague para ver. Agora, responda-me, como nós venceremos tentações? Como nós mortificaremos pecados, oposição espiritual? Como que nós venceremos falsos mestres sagazes? Os falsos mestres que nós temos hoje, irmãos, eles são de pelúcia, tá? Eles são frágeis. Né? Falsos mestres dos primeiros séculos eram falsos mestres. Eram falsos mestres. Mas ainda assim, esses falsos mestres de pelúcia, eles enganam muita gente. Ou se enganam. Enganam muita gente. E muita gente os segue. E mais, como nós já falamos e alertamos os irmãos outra feita, tem gente dentro do meio reformado dizendo que quando você crê em Jesus, você não peca mais. Dentro do meio reformado. Tá? Não está muito longe de nós, não. Não é coisa de internet, não. Batista reformado no nome, dizendo que quando você crê em Jesus, você não peca mais. Impecabilidade wesleyana, heresia. Tá? Isso não está bem longe de nós, não. Tome cuidado com isso. Você encontra alguém com dificuldade de confessar seus pecados, de ver seus pecados? Com certeza essa heresia destruidora está rondando os seus corações. Nós precisamos pedir perdão aos nossos pecados. Pedir perdão a Deus pelos nossos pecados atuais. Atuais, pois nós ainda pecamos hoje. Portanto, pedimos perdão a Deus hoje. Recebemos graça de Deus hoje. Santificação, mortificação hoje. Tá certo? Agora me diz, esses ataques sutis que nós às vezes nem percebemos, se nós estivermos dormindo, como avançaremos, irmãos? Como lutaremos? Como protegeremos o nosso próprio coração? Como protegeremos a nossa igreja local? Como protegeremos? Como? Não haverá avanço do evangelho se nós continuarmos dessa maneira. Porém, apesar disso, nós precisamos lembrar de uma coisa. Jesus não abandona os seus. Mesmo fracos, caídos, talvez seja o seu caso. Talvez você se veja admoestado e exortado. Sou eu, Senhor, o que eu faço? Lembre-se de Jesus. Ele continua cuidando dos seus. Satanás quis peneirar Pedro, mas Jesus intercedeu. Você não ficará assim por muito tempo. Hoje é dia de renovo, hoje é dia de renovação pactual. Hoje é dia da graça de Deus incendiar o teu coração e te levantar, meu irmão. Mas lembre-se disso. Apesar da nossa fraqueza, da nossa dificuldade, Jesus continua cuidando de nós. Não devemos nos desesperar, devemos correr para Cristo, nos entregar a Ele cada vez mais. Que amor é esse? Que graça é essa? Que continua amando sem igual, cuidando sem igual, mesmo nós, ainda assim, merecendo toda a destruição e toda a condenação, mesmo sendo nós tão ingratos, tão frágeis, tão ruins, tão soberbos, tão amantes de nós mesmos. Esse é o Rei Jesus. E é por isso que nós precisamos perguntar: por que é que os cristãos devem perseverar em oração de modo sério, disciplinado e com ações de graças? Se nós
não vamos ao Senhor, por causa disso que nós vamos ler agora, irmãos, nada mais nos levará. Se nós não pararmos tudo e rendermos ações de graças a Deus, por isso que nós vamos ler agora, nada mais nos fará ser gratos a Deus. Colossenses capítulo 1, 13 a 14, 21 a 22. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos do entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, ou livres de qualquer acusação. Você tem noção do que é isso? Você, pecador, miserável, verme, desgraçado, corrupto, mau, assim era você, assim era eu, assim continua sendo você sem Jesus Cristo. Esse é o retrato, essa é a tua foto, esse é o teu 3x4, debaixo de condenação, debaixo da ira, com as bocas do inferno prontos para te engolir, para te abocanhar, para te morder, para te mastigar. Esse era você, esse era eu. E o que Deus fez? Não nos tratou segundo os nossos pecados. Veio em graça, veio em amor, misericórdia, nos reconciliou consigo mesmo, apesar das nossas obras más. Ele nos amou e nos chamou para si com entranháveis afetos, laços de amor eterno nos alcançou em Cristo Jesus. Foi assim que Deus nos tratou. Irmãos, isso aqui é um golpe na murmuração. É um golpe fatal. Quando você começar a abrir a boca para reclamar, para murmurar, lembre de onde você foi resgatado. Lembre de onde você foi tirado. Talvez você não esteja na casa ideal, não tenha o carro ideal, não tenha a roupa ideal, não tenha a comida ideal. Mas o que importa se você tivesse tudo isso e ainda assim fosse condenado no inferno, recebesse a condenação de Deus eternamente? Olhe para a sua condição, você não merecia absolutamente nada, você não merece o ar que você respira. Você não merece nada, o seu coração, você não merece nada do que você tem, absolutamente nada. Você tem tudo e reclama de tudo. Agora, olhe o que Deus fez por você. Nunca mais cante esse cântico do inferno, zombando da sabedoria de Deus, zombando do decreto de Deus, zombando da providência de Deus. Nunca mais queira sentar no trono e determinar para você o que Deus deveria fazer a seu respeito. Você faz tudo isso quando você abre a sua boca para murmurar. Por isso que Paulo está dizendo, vigiem com ações de graças. Vocês não podem perder o foco de vocês. Vocês não podem tirar Deus dos olhos de vocês, porque se vocês tirarem, vocês vão dormir, vocês vão adormecer. E vocês vão, portanto, deixar de lado a vocação missionária de vocês. É por isso, meus irmãos, que a vida de oração de um cristão vai muito além do hábito farisaico, judaico, de orar 3 vezes ao dia, fixamente. Vai muito além disso. Vai muito além de uma disciplina. É uma disciplina, claro que é. Um hábito, é claro que é. Mas vai muito além disso. A oração dos cristãos é motivada por alguma coisa. E não é por ficar pedindo coisas. E não é por essas coisas que nós vimos, ainda que sejam listas dessas coisas. Há uma coisa apenas que move o coração do cristão em direção ao seu Salvador, ao seu Redentor em oração. Apenas uma coisa. Amor. Amor. Há apenas uma coisa que prende o coração do seu marido à sua esposa. Há apenas uma coisa que prende o coração da sua esposa ao seu marido. Amor pactual. Amor soberano, amor gracioso, plantado pelo Espírito Santo na alma do eleito de Deus. Hipócritas podem, por muito tempo, negligenciar a oração.
E eles podem fazer isso sem nenhum peso em sua consciência. Eles podem fazer isso sem nenhum problema. Eles conseguem viver tranquilamente sem aquela doce e celestial comunhão com Jesus. E assim eles vivem. Por quê? Porque isso é um sinal, irmãos, gravíssimo, que não pode ser ignorado por nós. Sim, nós podemos estar fracos espiritualmente, podemos estar escorregando nessa área, sim, mas você sabe, se você ama o Senhor, se você foi transformado por Ele, se você nasceu de novo, o seu coração deseja e o seu coração vai até Ele. Porque a oração, irmãos, é a respiração de alguém que nasceu de novo. Por isso que John Bunyan vai dizer que a oração secreta é o cajado celestial que separa bodes de ovelhas. Ovelhas oram em secreto porque amam a Jesus. Ainda que estejam tropeçando, escorregando, caído, fraco, machucado, mas elas estão ali. Meu Senhor, às vezes a oração de alguém que está fraco são as lágrimas. Não consegue falar de tanto sofrimento. Mas bodes, por outro lado, sequer pensam nessas coisas. Bodes gostam de performar. Bodes gostam de religião externa. Gostam de mostrar aos homens como eles são puros externamente, enquanto o seu interior é um sepulcro caiado, não é? Como diz o Senhor Jesus. Indo para o nosso terceiro ponto aqui, terceiro subponto. Uma igreja vivificada ora pelo avanço do evangelho, suplicando por uma porta. Versos 3 e 4 aqui, finalizando o nosso primeiro ponto de hoje. Versículo 3. Suplicai. Paulo diz agora. Suplicai / orai, tá? É a mesma palavrinha grega aqui que aparece ali no versículo 2 para a oração. Esse é o tema central da vida de um cristão. Conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Conhecer a Deus, se alegrar nele, se perder nele, ser inundado pela alegria que há nele e fazer isso conhecido de outros. Esse é o tema central da vida de um cristão. Vocês notaram o pedido de oração de Paulo? Nós adiantamos para as crianças nessa parte, então vocês já estão atentos. Vocês viram o que Paulo está pedindo aqui? Paulo está dizendo: suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Vocês lembram da situação de Paulo? Paulo está preso em Roma, com expectativas de ser morto. Ele não é morto aqui, mas ele está sob o império. Ele está cativo nas mãos do imperador. E ele escreve essa carta aos Colossenses dizendo: orem, supliquem. Irmãos, ele não pede para ser liberto da prisão. Seria lícito. Vocês lembram? Pedro é preso. A igreja está orando por ele. E milagrosamente ele é liberto da prisão. Não seria nada ilícito se Paulo falasse: irmãos, orem para que eu seja liberto. Não é como ele fala aos filipenses, se não me falha a memória. Ele diz: olha, eu estou dividido. Eu quero partir para estar com Cristo, que é muito melhor, mas olha, se eu ficar é melhor, porque aí eu posso pregar, eu posso discipular vocês, mas eu estou dividido. Eu não sei se eu quero partir ou se eu quero ficar. Não é? Ele poderia dizer: olha, liberta-me da prisão, mas ele não faz isso. Mas ele poderia. Ele não diz assim: olha, orem aí por mim, irmãos. Orem aí por mim para que eu tenha uma condição mais confortável por aqui. Eu preciso de um travesseiro aqui, plus, não é? Aquele da Shopee lá, eu preciso dele, porque tá ruim aqui. Estou deitado em pedras. Estou deitado nas correntes, na parede. Tá ruim. Não. Ele: irmãos, orem aí para que eu não morra, porque eu preciso fazer aquela viagem internacional. Não. Não. Ele não fala assim: irmãos, espera aí, eu preciso terminar aquela série. Orem aí para que eu seja liberto, para renovar minha assinatura na Amazon Prime, da Netflix, para terminar a série lá que eu estou maratonando. Eu estou preso, mas eu preciso fazer essa... Irmãos, olhe o que nós aprendemos aqui. Sabe qual que é o nosso problema? O nosso problema é que nós estamos muito preocupados conosco mesmos.
Nós estamos muito preocupados com o nosso bem-estar. Nós estamos muito preocupados com o nosso conforto. Irmãos, nós somos egoístas. Nós somos egoístas. Nós estamos preocupados com o nosso trabalho. Nós estamos muito preocupados com a viagem do fim de ano. Estamos muito preocupados com o nosso planejamento mensal. Estamos muito preocupados com as nossas contas. Estamos muito preocupados com o nosso descanso. Estamos muito preocupados com o que os outros vão pensar de nós. Estamos muito preocupados com essas coisas, não é? Mas onde está a sua preocupação com o avanço do Evangelho? Onde está a nossa preocupação com o avanço do Evangelho? Onde está a preocupação em se debruçar nas madrugadas em oração, pedindo para que Deus tire o nosso conforto, para que o Evangelho avance? Onde isso está? Está aí? Deixe-me ver. Mostre. Não está. Então isso confirma como nós perdemos o foco, como nós estamos distraídos com as coisas dessa terra. Notem, essas coisas são lícitas, irmãos. Deus nos deu essas coisas para o nosso deleite. O problema é que nós pegamos essas coisas e exaltamos e esquecemos do propósito das nossas vidas. Nós não existimos só para trabalhar. Não existimos só para pagar conta. Não existimos só para ter filhos. E é uma bênção ter filhos. Deus nos dê mais filhos. Mas as coisas precisam ser colocadas em seus devidos lugares. Nós somos uma geração que diz: eu vou morrer por Jesus. Eu morro por Jesus. Eu me entrego por Jesus. Eu não consigo passar 10 minutos em oração orando pela igreja. Mas eu vou morrer por Jesus. Eu creio nisso. Eu vejo os missionários sendo mortos na Nigéria. Eu vejo as coisas acontecendo no mundo. Isso sequer quebra o meu coração. Eu estou aqui no conforto, tranquilo na minha casa, no meu sofá, na minha televisão, e vejo os meus irmãos sendo massacrados. E isso sequer derrama uma lágrima do meu coração. Coração duro, coração egoísta, coração amante de si mesmo. Irmãos, vejam, olhe isso. É que sim, é para você e é para mim. Mostrando a nossa sonolência, como nós estamos dormindo. Pessoas perecendo do nosso lado e a gente nem aí. Vá para o inferno mesmo. Você não fala isso, mas o seu silêncio mostra o tamanho da sua dormência. O Senhor está mostrando aqui, meus irmãos, por meio de Paulo, por meio dessa porção da Escritura, qual deve ser a prioridade das nossas vidas. Viver para que o Evangelho avance. Nós não podemos continuar distraídos. Nós não podemos achar que essas coisas não são para nós. Se o nome de Cristo glorioso pesa sobre nós, esse é o nosso propósito de vida. Precisamos despertar, orar para que o Evangelho avance, orar para que Deus abra uma porta, orar para que o mistério de Cristo seja conhecido, rasgue corações, derrube nações, acabe com impérios pagãos e carnais. Nós precisamos disso, irmãos. Veja, o mistério de Cristo. Em Jesus, Deus o Pai não salva só judeus, mas agora os gentios mais distantes, das terras mais longínquas, eles podem ser filhos de Abraão por meio do descendente prometido, que não é Isaque, que não é Ismael, que não é Jacó, mas é Jesus. Por meio de Jesus, esse é o mistério de Cristo revelado a nós. Pecadores podem ser salvos somente pela graça de Deus, através da obra de Cristo Jesus. Seja judeu, seja gentil, seja grego, seja o que for, bárbaro, cita, não há homem nem mulher, mas todos são um em Cristo Jesus. E Paulo aqui, irmãos, continua ecoando as palavras de Jesus. Mateus 6,10, venha o teu reino. Em outras palavras, é o que Paulo está dizendo aqui. Orem para que o Senhor abra uma porta. Orem para que o Senhor me mova. Orem para que o reino venha. Orem para que a vontade dele seja feita assim na terra como é feita no céu. Irmãos, Paulo está preso por causa do Evangelho. Mas ele não se envergonha do Evangelho. Quantas vezes nós nos envergonhamos do Evangelho, estando numa situação tão cômoda, não é? A gente está tão bem, a gente não está preso.
A gente não está lá, ei, cadê o seu Deus aí, ó? Você está preso, né? Aqui, ó, eu sirvo a Zeus, aqui, ó, como é que eu estou, tudo bem, ó. Você está preso aí, ó. Né? Cadê o seu Deus aí? Ninguém zomba você assim. Sendo atacado, caluniado, não é? Alguns amigos depois abandonando, preso. Ele não nega o evangelho. Ele não vira as costas para o seu Senhor, porque ele sabe quem é o seu Senhor. Essa é a diferença. A diferença, irmãos, está aqui. Quem é o seu Senhor? Foi Jesus que salvou você? Ou você é apenas um convencido que acha que Jesus salvou você? Porque há uma diferença, irmãos. Há uma diferença gigantesca entre alguém que foi unido a Jesus pela fé, pelo poder do Espírito, aquele poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. É esse poder que habita no eleito de Deus. É esse poder que move o eleito de Deus. É esse poder que vai às portas do inferno, que vão para trás, porque a morte não pode parar com a igreja. É esse poder. É esse poder. Ressuscitou Jesus dos mortos. A morte morreu. Hoje é o dia do Senhor, não é? Nós celebramos isso. E esse é o poder que habita no eleito de Deus. Então, irmãos, talvez nós não estejamos percebendo isso. Nós não estejamos nos apropriando disso que é nosso. Porque nós estamos dormindo. E o Senhor quer nos despertar nessa manhã, por meio dessa exposição, por meio dessa palavra. Paulo ainda diz, isso vale para nós aqui, ó. Ai de mim se não pregar o evangelho. Pesa sobre mim essa responsabilidade. Eu serei cobrado. Eu serei cobrado. Você será cobrado. Ai de nós, irmãos, se não pregarmos o evangelho. Precisamos parar aqui um pouquinho e pensar juntos. Como que temos trabalhado pelo avanço do evangelho? Essa pergunta é para você. Essa pergunta é para mim. Não é o vizinho, não é o outro, não é os presidentes. Não. Você. Como que você tem trabalhado pelo avanço do evangelho? Como que a sua família tem trabalhado pelo avanço do evangelho? Como? Como que nós temos orado pelo avanço do evangelho? Como que a sua família tem orado por isso? Deixa eu ser mais específico, então. Qual foi a última vez que a sua família se reuniu no culto doméstico e orou pelo avanço do evangelho? Qual foi a última vez que você participou da reunião de oração da sua igreja local para orar pelo avanço do evangelho? E a nossa igreja local, irmãos, ora toda terça-feira. E eu tenho sentido falta de muitos de vocês lá. Eu sei que muitos irmãos trabalham, muitos irmãos têm dificuldades, mas eu gostaria de fazer com que você não ficasse tranquilo se você tem condições de estar na reunião de oração e não está. Se você tem condições, se você pode, se você tem todas as condições, mas você prefere a Netflix, você prefere a Amazon Prime, do que ir orar pelo avanço do evangelho com a sua igreja local. Isso demonstra para nós o tamanho da sonolência em que talvez você se encontre. Portanto, olhe, precisamos trabalhar, irmãos, precisamos acordar, precisamos despertar, precisamos orar para que Deus abra uma porta para que o evangelho avance. Na Coreia do Norte, é crime. Você não pode baixar um aplicativo da Bíblia. Você não pode, é tudo controlado. Cristãos são sequestrados, maridos desaparecem, esposas somem. Se descobrem que você é um cristão, coisas acontecem com você. Na Somália, no Iêmen, no Sudão, na Eritreia, na Nigéria e em alguns lugares do Brasil também, mas não se compara com o que nós vemos nesses países, irmãos. Então nós precisamos, de verdade, que Deus nos dê um arrependimento profundo acerca disso. Devemos sim, que Deus arranque o nosso conforto, que Deus arranque o meu conforto, o seu conforto, mas que Ele nos guarde, que Ele nos sustente e que isso coopere para o avanço do reino de Deus. Que o evangelho avance, que o evangelho triunfe, que a glória do evangelho seja vista em nosso lar, em nossa vida, mas nós não podemos permanecer apáticos, frios, indiferentes como estamos. Nós não podemos permanecer assim. Por que nós queremos, irmãos, ser reis em um mundo que matou o nosso Salvador? Por que nós queremos tanto conforto em um mundo que crucificou o nosso Redentor em público? Por quê? Responda. Por que você quer tanto conforto nesse mundo? Por fim, irmãos, um último lembrete, antes de nós passarmos para o nosso segundo ponto. Nós também precisamos lembrar
de orar por nossos pastores. Precisamos lembrar de orar pelos nossos pastores, para que o Senhor abra a porta a eles também, para que eles preguem o Evangelho com fidelidade, para que eles sejam cada vez mais fervorosos, cada vez mais ousados na proclamação do Evangelho. E a igreja que deve orar. A igreja deve orar pelos seus pastores. A igreja precisa sustentar os seus pastores em oração. Eles são homens fracos. Eles são homens frágeis. Eles dependem da mesma graça que vocês. Eles precisam vigiar como vocês. Eles não são super-homens, eles não são super-heróis. Devem ser honrados? Sim. Devem ser estimados? Sim. Pelo ofício, pela função, pelo dom. Mas são homens que, se não vigiarem, serão tragados, serão levados. Satanás os derrubará se eles não vigiarem. Portanto, a oração da igreja por seus pastores, irmãos, não é o mínimo, é o máximo que podemos fazer. Igreja, é o máximo. Não despreze a oração. A oração são os céus abertos para nós e Cristo Jesus pronto a nos receber e a nos responder. A oração é todo-poderosa, como diziam os puritanos, porque Deus é todo-poderoso. É Deus quem vai responder, é Deus quem vai sustentar, é Deus, obviamente, não sendo movido pela oração, mas Ele mesmo se agradando em responder, porque foi Ele que estabeleceu os meios. Ele decretou que fosse assim antes que houvesse mundo. Ele decretou agir dessa maneira, irmãos. Deixa eu ilustrar como isso é importante. Certa vez, tinha um rapaz que estava visitando o Tabernáculo Metropolitano, lá onde Spurgeon foi pastor. E Spurgeon estava lá, apresentando para ele, né, o tabernáculo, aquela coisa maravilhosa e etc. Aí ele virou para o Spurgeon e falou assim: Spurgeon, senhor Spurgeon, diz para mim, qual que é o segredo do teu ministério? Por que você tem influência? O que acontece nessa igreja? Aí ele falou: vem cá. Levou esse rapaz a uma salinha da igreja. Abriu a porta. Igreja orando. Spurgeon fala até hoje a nós, por meio de seus livros, seus sermões, porque a igreja orava por ele. Enquanto ele pregava, tinha irmãos reservados orando por ele, para que Deus abrisse a porta, para que Deus desse graça, para que Deus usasse, para que Deus abençoasse. Por isso ele teve a influência que teve. Deus abençoou aquele homem por meio de sua igreja. Orações de homens e mulheres simples, mas que Deus resolveu atender e abençoar. Então orem, irmãos. Orem por seus pastores. Passem tempo em oração por eles. Rasguem seus joelhos por eles. Rasgue seu joelho por sua igreja local. Rasgue os seus joelhos para que a nossa igreja seja uma igreja com essa marca de uma igreja vivificada, que dá vida pelo avanço do Evangelho, que abre mão de confortos para o avanço do Evangelho, que morre, se for possível, de verdade, pelo avanço do Evangelho. Mas não para por aí. A igreja vivificada, ela também testemunha do Evangelho com sabedoria. Versos 5 e 6. Vamos olhar o versículo 5. Ela faz isso andando com sabedoria. Versículo 5 diz assim, portai-vos com sabedoria para os que são de fora. Até aí. Depois a gente avança. Agora, irmãos, depois de Paulo alertar, não é, sobre como a igreja deve orar a Deus para que o Senhor abra a porta à palavra, abra a porta ao Evangelho, como a igreja deve orar pelos seus ministros, para que eles também sejam valorosos, sejam intrépidos, sejam vigorosos, fervorosos na pregação do Evangelho. Agora ele volta para a igreja. Agora ele volta para a responsabilidade de como os colossenses deveriam se portar diante dessa realidade. E ele vai dizer assim: portai-vos. Esse portai-vos aqui é basicamente andar. E andar na Escritura significa viver ou se comportar de uma determinada maneira. Tá? Portai-vos é um estilo de vida, é a maneira como você anda, a maneira como você vive, a maneira como você se relaciona no mundo. Os cristãos devem, portanto, viver de modo cuidadoso.
em meio aos que não conhecem o Evangelho. Se você tem contato com pessoas que não conhecem o Evangelho, que não nasceram de novo, você precisa tomar cuidado pela maneira como você vive, pela maneira como você age, pelas conversas que você participa, as conversas que você aprova por omissão ou por comissão. Você já não conheceu um crente que vive arrumando confusão com o vizinho? Você já não conheceu um crente assim? Um crente que não para emprego nenhum. Já viu um crente assim? Um crente que se junta com os outros para fofocar, para falar mal. Não é? Já viu gente assim? Um crente que sai xingando todo mundo, até mesmo às vezes os da sua própria casa, que devem ser mais amados, mais cuidados, mais zelados, não é? Xinga todo mundo e não está nem aí. Mas é crente, é crente. É o mais fofoqueiro e mais maldizente do que o ateu do bairro. Já conheceu gente assim? E aqui, o ponto é, essas pessoas que vivem obstinadamente assim, não são crentes. Mas nós podemos, às vezes, por conta de imaturidade de nossa parte, prejudicar aquelas pessoas que vão nos ouvir. A preocupação de Paulo aqui é o impacto da vida dos cristãos colossenses aos que não conhecem o Evangelho. Isso envolve, como nós vimos aqui, até aqui já, vou olhar agora para os capítulos 3 a 4:1, o seguinte: como os cristãos tratam os que são diferentes deles? As pessoas querem ver. Ah, ele fala que ele é cristão? Ah, não, mas ele é igual a gente, fica tranquilão, chama ele lá, pode vir aí, vem cá. Ele é tranquilão. Não tem problema com ele, não. Ele não é fundamentalista, como dizem por aí, né? Como demonstram as virtudes cristãs? Você é cristão? Deixa-me ver o que tem diferente em você. Ah, você é igual a mim. Não tem nada. O mundo está observando, as pessoas querem observar. Como os cristãos guiam a vida familiar? Como é a família do cristão? Como é essa esposa? Como é esse marido? Certa vez, só para ilustrar, um amigo compartilhou comigo que ele teve uma boa experiência para pregar o evangelho para os amigos. E a experiência foi a seguinte: sempre aquela rodinha, né, de homens se junta, não é? Aí vai almoçar, o happy hour e tal, não sei o quê. E aí ele ia lá, participava daquilo, porque era obrigado por conta do trabalho. Mas certa vez uma pessoa se incomodou com ele. Um rapaz lá do trabalho chegou nele, falou assim: por que... Cara, eu preciso fazer uma pergunta para você. Eu preciso te perguntar. Veja, eu noto você entre nós, as conversas, mas eu percebo que você, em nenhum momento, abre a boca para falar mal da tua esposa. Marido, presta atenção, tá? Marido, presta bem atenção. A gente fala aqui de traição e não sei o quê, reclama das esposas, você nunca abre a boca para falar mal da tua esposa. Eu sei que você é cristão, mas tem outros cristãos aqui também. O que tem diferente em você? E foi a oportunidade, irmãos, que ele teve para expor o evangelho da graça, aquele homem. O fim da história eu não sei, não é? Mas isso cabe bem para ilustrar para nós a maneira como nós devemos nos portar para com os de fora. Óbvio que não é um fingimento, não é? Eu não faço isso querendo algum... Não, eu faço isso porque eu sou assim. Eu nasci de novo. O meu estilo de vida mudou. As minhas preferências são outras. Eu tenho um novo coração. Então notem, mas às vezes nós estamos tão sonolentos que nós não percebemos o que está acontecendo à nossa volta. Cristãos devem viver de modo digno da vocação a que foram chamados. Isso vai impactar os não cristãos, pois mostrará, irmãos, algo que nenhum hipócrita, nenhum joio pode imitar: o poder do evangelho operando na alma de uma pessoa. A alma regenerada, brilhando a majestade de Cristo Jesus no mundo caído e perdido em trevas. Isso Satanás nenhum pode imitar. Mago de Faraó nenhum consegue imitar isso. Porque esse é o poder da graça operando na vida de um pecador justificado e salvo pela graça. Continuando, aproveitando as oportunidades. O nosso texto continua lá, ó. Portai-vos com sabedoria para com os de fora,
aproveitai as oportunidades. Aqui, irmãos, a Ara, ela deu uma interpretadinha para a gente na expressão em grego que aparece aqui, mas é literalmente remindo o tempo ou comprando o tempo, tá? Literalmente é isso que nós encontramos aqui. Qual que é a ideia desse aproveitar as oportunidades, né? É viver para a glória de Deus, não envergonhando o evangelho. Levando em conta que os tempos são maus, que não podemos perder tempo, pois pessoas precisam ouvir o evangelho da graça de Deus. Nós falamos isso recorrentemente aqui. Você está em um lugar em que eu nunca terei acesso. Você conhece pessoas que eu não conheço, a minha esposa nunca vai conhecer, ninguém vai conhecer. Talvez alguns de nós, mas você tem acesso a pessoas que a providência de Deus deu a você. Irmãos, isso não é à toa. Isso não é à toa. Deus não deu aquele coleguinha de trabalho, aquela coleguinha da faculdade, simplesmente para você comprar a trufa dele, ou bolo dele. É para você pregar o evangelho para ele. É para isso que a providência está trazendo essa pessoa para você. Não é simplesmente para você chamar e contratar um serviço. Não, é para você pregar o evangelho para essa pessoa, ela precisa ouvir. Isso aqui de comprar o tempo, remir o tempo, é uma metáfora que tem um propósito de enfatizar para nós que nós devemos aproveitar ao máximo cada oportunidade que temos. Deus está dando oportunidades a você, não está? Não desperdice mais. Corra com isso. Ore por isso. Desperte. Tu que dormes. Vá testemunhar do evangelho. Mas note, não é de qualquer jeito. Eu acho que está certo fazer assim. Não é de qualquer jeito. Aí é onde entra o insensato tendo de se submeter e aprender sabedoria, falando sempre com graça. Versículo 6, olha lá, ó. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Essa palavra que aparece aqui, né? A vossa palavra seja sempre agradável, é uma comunicação de forma geral, mas que também envolve a proclamação do evangelho. É uma conversa sobre qualquer tipo de assunto, mas onde o evangelho está guiando você. Não é Satanás, o império das trevas, a morte, a destruição que está guiando a conversa. É você, com muita graça, com muita sabedoria, conversando sobre qualquer assunto, mas trazendo o quê? A graça do evangelho. É esse o ponto aqui. Nós não podemos nos perder com isso. Cristãos precisam estar prontos para explicar o evangelho de forma clara, graciosa e sábia. Não é assim, é isso mesmo, então você vai para o inferno, seus gramorra. Insensato, louco. Não é assim, pronto, acabou, está possuído por demônio. É isso, acabou, não interessa. Ou você crê ou você vai para o inferno. Paciência. Tenha paciência. Deus não teve paciência com você. Tenha paciência com os pecadores. Calma lá. 1 Pedro 2,9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Olha o objetivo aqui, ó. Tem um fim, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Se você ainda estava em dúvida, é para isso que você existe. Se isso não está acontecendo com você, você está perdido, meu nobre irmão. Meus irmãos, se nós não estamos vivendo assim, proclamando as virtudes do nosso Deus, do Trino Deus, Redentor, Salvador, Soberano, nossa vida está passando. Nós estamos desperdiçando a nossa vida. A melhor maneira de desperdiçar a nossa vida é essa: esquecer para o que Deus nos chamou. O propósito da nossa vida. Olha, notem a sagacidade de Satanás aqui. Eu quero que vocês prestem atenção nisso. Satanás vem perturbar a igreja. Falsos mestres estão lá, negando aspectos fundamentais da divindade de Jesus Cristo e alguns aspectos da sua plena humanidade também. A igreja vai pelejar e defender a verdade. Ela deve fazer isso. Os 6 primeiros concílios
da história da igreja foram 600 anos para tratar sobre só cristologia. Para responder uma pergunta: quem Jesus é? Ele é homem somente? Ele é Deus somente? Ele tem uma natureza mista? A natureza humana e a divina se fundiram e nasceu uma outra coisa? Ele é alguém inferior ao Pai? Ele é alguém criado? Os primeiros 600 anos aí. Hoje é fácil. A gente pega a nossa confissão de fé, glória a Deus pela nossa confissão de fé, está muito bem sistematizadas as verdades do Evangelho aqui. Mas nessa época não estava. Então a igreja vai pelejar pela verdade, vai defender a verdade. Sim, mas note como que nós podemos nos perder nessa defesa da verdade. E é bem sutil mesmo. Você está ali defendendo a verdade, lutando pela verdade, lutando, condenando os hereges na rede social, fazendo vídeo no YouTube. Ah, seu herege, seu isso, seu aquilo, seu... E você perde o fundamental. Você não é herege, você está defendendo bem a verdade. Você é um campeão da ortodoxia. O escolástico reformado, o campeão batista particular reformado do século XXI. Mas a pergunta vem: como que a sua apologética está conduzindo as pessoas a Jesus? Ou a sua apologética está conduzindo simplesmente as pessoas aos seus argumentos vitoriosos e campeões? Há diferença aqui. Há uma sutil diferença aqui. Então note que se nós estamos simplesmente defendendo a verdade com argumentos teológicos e etc., estamos perdendo de vista o objetivo da apologética, que é: santifique Cristo primeiro em seu coração, 1 Pedro 3,15. E aí então vá e esteja preparado a responder cada um que perguntar a razão da esperança que há em vocês. Mas olha só o que tem antes: Cristo no seu coração, na sua alma. Porque aí sim o trabalho apologético vai ser bom, vai ser para a glória de Deus. Você não vai fazer esse trabalho de menino em rede social, que só quer ficar debatendo, perdendo tempo, hora que poderia estar aí servindo o reino de Deus, pregando o evangelho e está aí 5 horas lá debatendo na internet e não cuida da família, não cuida dos filhos, não discipula o seu próprio coração. Mas está lá lutando pela verdade, o campeão reformado. Percebem a incoerência? E é tudo que Satanás quer. Família em frangalhos. Os filhos apostatando, cada vez mais distantes do evangelho. Mas ele está lá na rede social lutando pela ortodoxia cristã. Resumindo, irmãos, cristãos não devem ser como os falsos mestres no lidar com as pessoas. O ponto é esse. Os falsos mestres, quando confrontados, quando se chegavam a eles tratavam as pessoas de um jeito. Cristãos não devem ser iguais a eles. Cristãos devem fazer o que nós aprendemos em Efésios 4:29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra podre, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade é. Assim, transmita graça aos que ouvem. Por mais que o debate esteja intenso, que ali a conversa transmitindo graça. Humildade. Você não precisa humilhar ninguém. Que adianta você ganhar o debate e contribuir para que a pessoa esteja mais perto da condenação da ira de Deus? Você foi pedra de tropeço. Então notem como é sutil isso que Paulo está nos chamando a atenção aqui, ó. Aí ele vai dizer que essa palavra tem que ser temperada com sal. Veja que ele vai dando mais qualificações, ilustrando mais, enfatizando como que os cristãos devem estar atentos com isso. Palavra temperada com sal. Nesse período, o sal ele era usado para temperar, não é? A comida ou para preservar um alimento da destruição. Então você está vendo? A sua palavra para com os de fora deve ser assim. Se deve temperar, se deve evitar, destruir, correr da destruição, preservar, trazer vida, transmitir graça àqueles que ouvem você. E ele continua: para saber a responder a cada um. Sim, irmãos, nós precisamos afirmar que a verdade é uma só, mas a sua aplicação pode ser variada. Quer ver um exemplo? Eu não posso tratar alguém que está machucado, que foi ferido por falsas igrejas, de uma maneira como eu trato um soberbo. É diferente a abordagem. E eu preciso saber identificar isso. A verdade do evangelho é a mesma. Eles precisam do mesmo Redentor, mas a maneira de eu levar o evangelho para ele vai ser uma maneira diferente. Percebem? Você vai encontrar pessoas zombadoras, blasfemos, ímpios da pior estirpe, mas você também vai encontrar pessoas confusas. Pessoas que até querem ouvir alguma coisa, mas só ouvem bobagem. Aí, de repente, a providência coloca você no caminho dessa pessoa. Olha que bênção. Você. Mas você não pode estar dormindo.
Você tem que estar desperto. Para que você seja uma bênção ali, não pedra de tropeço. Você vai encontrar pessoas enganadas, não é? E você conhece algumas dessas pessoas. Tenho certeza que pelo menos algumas dessas classes de pessoas aqui você conhece. Não é? Então, assim, de toda sorte, pessoas vão chegar a você. Lembra? 1 Tessalonicenses 5,14 é a base disso que eu estou dizendo. Ó. Exortamos-vos também, irmãos, aqui admoesteis os insubmissos. Então, ó, o insubmisso, eu exorto. Mas consolem os desanimados. Eu não vou chutar quem está desanimado. Eu não vou dar uma voadora em quem está desanimado. Eu vou dar uma voadora no insubmisso, no rebelde. Mas é crente isso aqui, mas ele precisa ser exortado. Amparem os fracos. Tá vendo? Não posso chutar o fraco. Se eu chutar o fraco, eu vou deixar ele mais fraco ainda. Eu preciso amparar o fraco. Mas sejais longânimos para com todos. Esse é o chamado para nós, irmãos. Ser longânimos para com todos, assim como o nosso Deus foi longânimo para conosco. Então notem que nós precisamos sim proclamar o Evangelho e precisamos ser sábios nisso, para que nós não sejamos pedra de tropeço para aqueles que nos ouvem. Lembram do Príamo? Lá no começo do nosso sermão, lá na introdução, ele pediu que Aquiles se lembrasse do próprio pai, não foi? E ele foi lá no coração de Aquiles. Isso mostra para nós, irmãos, que é possível que nossos familiares, amigos, vizinhos não crentes, é possível que eles estejam sendo repelidos não por causa do Evangelho, mas pela nossa maneira truculenta, pela nossa maneira grosseira, pela nossa falta de sabedoria em comunicar o Evangelho a eles. Nós precisamos examinar. Cabe um autoexame profundo aqui, irmãos, um arrependimento diante do Senhor. Ó Deus, será que meu filho, meu amigo, minha mãe, eles estão se afastando do Senhor porque eu tenho sido pedra de tropeço? Ó Deus, vê se há em mim, Senhor, algum caminho mau, me guia pelo caminho reto, me dê arrependimento verdadeiro, me ensina, ó Deus, me dê sabedoria. Ó Senhor, me ajuda. Porque há um caso especial, irmãos, daqueles que estão fora, que não são do povo da aliança, mas estão dentro. Eles estão dentro da nossa casa. Eles estão dentro do nosso lar. Eles são fora do povo da aliança, mas eles estão dentro do nosso coração. Habitam no mais íntimo do nosso ser. Eles estão aqui. Eles não só estão nos nossos lares, eles não só moram perto de nós, eles estão dentro do nosso coração. E nós os amamos. E nós queremos que a graça de Deus os alcance. Nós queremos que eles conheçam a Jesus. Queremos que eles se arrependam dos seus pecados e sejam salvos, que a graça de Deus os alcance. Nós queremos isso. E é possível que a graça os alcance, irmãos. É possível. Nosso Deus pode salvá-los. Nosso Deus pode salvar nossos filhos, nossa mãe, nosso pai, nosso tio, nossa prima. Deus pode salvá-los. Então isso não é o encorajamento ao lamento, mas o encorajamento é: agora eu vou pelejar de maneira acordada. Eu estava dormindo, mas agora o Senhor me despertou, e agora eu quero ser sábio, eu quero viver para a glória de Deus, eu vou dar minha vida para o avanço do Evangelho, eu quero crescer, eu quero fazer parte dessa igreja vivificada para a glória do nosso Deus. E agora, irmãos, caminhando então para as nossas considerações finais. Nós vimos até aqui então que a igreja vivificada, ela ora pelo avanço do Evangelho e ela prega o Evangelho com sabedoria. Nós não devemos esperar, irmãos, grandes avanços em nosso testemunho do Evangelho. Nós não devemos esperar que as coisas avancem enquanto não começarmos com Deus. Nós podemos memorizar os melhores manuais de apologética. Podemos memorizar os melhores argumentos. Podemos memorizar a escritura em hebraico e aramaico, grego. Podemos sondar os melhores argumentos lógicos. Podemos
mergulhar em metafísica e saber responder como ninguém, mas não adianta. Isso é muito bom, se você puder fazer isso, faça. Mas não adianta. Nós não convencemos as pessoas de coisas espirituais com argumentos carnais. Nós precisamos da graça de Deus operando. Nós precisamos da graça de Deus abençoando a proclamação. Nós sim falamos, nós proclamamos, nós falamos, nós compartilhamos o Evangelho, mas se Deus não nos abençoar, de nada vai adiantar. E é aqui onde começa, portanto, a seriedade disso. Nós precisamos começar com Deus, em oração. Não devemos esperar portas abertas para o Evangelho, se não temos orado a Deus por isso. Coloque como meta a partir de hoje: Senhor, estou saindo para o trabalho, Senhor, abra uma porta. E se prepare. Pega o panfletinho, coloca lá o teu telefone, esteja preparado e vá. Senhor, abra uma porta. Senhor, abra, me usa, Senhor, eu estou preparado. Vá à frente, ó Deus. Me dá alguém para pregar o Evangelho. Me dá alguém para compartilhar da tua graça. Não devemos esperar que nosso coração inflame por pecadores perdidos se não estamos passando tempo com Deus em oração. Não adianta, irmãos. Não vai avançar, não vai ter transformação. Seu coração vai continuar frio, apático, distante, indiferente. Mas eu desafio você. Comece a orar por isso. 10 minutinhos por dia. E você vai ver você orando mais de 1 hora no final do mês. Comece orando por isso. Coloque isso como meta na sua vida. Deixe os céus virem sobre você, porque eles já estão escancarados. Só falta nós invocarmos o nosso Rei Jesus para esse fim. Mas vejam, irmãos, a nossa esperança não está na força do nosso braço. E essa é a boa notícia. Sabe qual é a boa notícia? Que Jesus morreu, ele foi sepultado, e ele ressuscitou ao 3º dia, ele venceu a morte. Houve a sua ascensão, ele assentou à destra do Pai na majestade, e é por isso que a igreja pode orar com esperança. Por isso que você pode orar com esperança. Por isso que nós podemos orar com esperança, pois Jesus está à direita do Pai e ouve as nossas orações. Jesus ouve as nossas orações. E nós podemos orar a Ele, porque Ele nos recebe. A igreja pode pedir portas abertas com confiança, pois Jesus ressuscitou e tem o poder para conduzir o seu povo a avançar o Evangelho entre as nações. Por isso que nós podemos pedir portas abertas. Nós também podemos testemunhar com esperança, irmãos. Sabe por quê? Porque Jesus ressuscitou e continua reunindo o seu povo por meio da proclamação da palavra. Por isso que pregamos, né? Lutero disse na Reforma, olha, Lutero, você fez muita coisa, você escreveu hinos, você isso, você aquilo, escreveu aquilo outro. Lutero virou e falou, eu não fiz nada, a palavra de Deus fez tudo. Irmãos, deixemos a palavra fazer. Levemos a palavra com sabedoria e ela não voltará vazia. A igreja pode trabalhar sem desfalecer, pois Jesus ressuscitou e garante que o labor realizado no Senhor não é inútil, não é vão. 1 Coríntios 15, 58. Não é vão o nosso trabalho no Senhor. Não oramos para manter viva a memória de alguém que morreu. Nós oramos ao ressuscitado e soberano, que governa o mundo, que governa as nações, que tem todo o poder nos céus e na terra. E quando ele abre uma porta, ninguém pode fechar. E quando ele fecha, ninguém pode abrir. Isso não tem porta nenhuma, ele escancara uma janela, ele abre o mundo, ele abre a terra. Esse é o Rei Jesus a quem servimos. Ressuscitado, soberano, sobre tudo e sobre todos. Portanto, nós podemos, irmãos, perseverar em oração, vigiando com ações de graças, vivendo com sabedoria e tendo em nossos lábios sempre a palavra graciosa, temperada com sal, para com os de fora. Amém? Vamos orar. Pai Santo, nós te agradecemos, Senhor, por mais um domingo, por mais um dia do Senhor, onde temos a oportunidade de ouvirmos o Teu Evangelho. Senhor, nós também te agradecemos, ó Deus, pois em Jesus podemos ir ao Teu trono de graça e suplicar para que portas sejam abertas para que o Teu Evangelho avance e vença corações duros e obstinados. Pai justo, abre-nos uma porta para que possamos expor com mais abrangência e diligência o ministério do Teu Filho Jesus, o mistério do Teu Filho Jesus, a glória do Teu Evangelho. Ó Senhor, nós pedimos perdão pela nossa falta de sabedoria, truculência, insensibilidade e grosseria ao conversar com os de fora. Suplicamos que santifique as nossas línguas, para que nossa palavra seja sempre agradável, graciosa, temperada com sal,
produzindo vida, e que saibamos, ó Deus, como responder a cada um que a tua providência trouxer a nós. Ó Deus, que sejamos uma igreja que ora pelo avanço do Evangelho, que testemunha do Evangelho com sabedoria. Pai Santo, faça tudo isso seja realizado, ó Senhor, somente para a glória do teu Filho Jesus. E é nele que nós oramos e agradecemos. Amém e amém.